Saudações em mais um papo reto sobre história. Hoje vamos falar sobre as constituições brasileiras. Foram 7 ao longo da história, que alternaram entre promulgadas e outorgadas. Promulgadas são aquelas que têm participação democrática, participação popular. Outorgadas são aquelas que são impostas. Logo após a independência do Brasil, que aconteceu em 1822, em 7 de setembro, nós tivemos a Constituição em 1824, outorgada. A primeira Constituição brasileira após a independência, ela foi outorgada e ela tinha uma característica interessante, tinha um poder moderador. Era um poder que dava mais poder ainda ao então imperador do Brasil, Dom Pedro I. A segunda Constituição que nós tivemos já não foi mais no período monárquico, foi a Constituição de 1891, já éramos uma república, então, portanto, uma Constituição republicana. Foi uma Constituição promulgada, apesar de ter pouca participação popular e muita participação dos latifundiários ali na promulgação dessa Constituição. A nossa terceira Constituição foi em 1934, já no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que foi um grande estadista e foi o presidente que mais ficou tempo no poder no Brasil. Ele ficou de 1930 a 1945, né, retornando no poder no segundo momento. Nesse momento de 30 a 45, ele em 34 ele promulgou, né, com a participação de sindicatos e movimentos sociais e outros setores da sociedade, a Constituição de 1934, que tinham várias inovações importantes. O voto feminino, a criação da justiça do trabalho, o voto secreto, entre outras inovações muito importantes naquele período. Já a Constituição de 1937 correspondia ao interesse de Getúlio em continuar no poder. Então ela não foi promulgada, ela foi sim outorgada. Em 1945 ele perde o poder e em 1946, já sobre o governo do então Marechal Eurico Gaspar Dutra, nós temos uma Constituição promulgada. O interessante é que vários partidos que estavam na legalidade puderam voltar à legalidade. Um deles era o Partido Comunista Brasileiro. Em 1967, já no período pós-64, 64 e 85 é o período do regime militar, considerado amplamente pela historiografia como um período ditatorial de caça de direitos, não é? Mas ainda tivemos uma Constituição promulgada, que para alguns historiadores ela foi uma Constituição mutilada no aspecto de que muitos opositores do governo haviam sido caçados. Então, quando houve essa promulgação, eles chamam de autopromulgação dessa Constituição de 67, porque ela não teve um debate no sentido de ter opositores que também questionassem, já que esses estavam sofrendo com as consequências ali, com ações daquele período ali de exceção. E aí a próxima Constituição e a derradeira é a Constituição vigente até hoje, é de 1988. Ela é uma Constituição conhecida como cidadã, né, onde remete às falas de Ulisses Guimarães, mas ela é uma Constituição que teve uma Assembleia Constituinte, né, uma Constituição promulgada, e essa Assembleia Constituinte ela teve uma grande capilaridade no sentido de amplamente ter participação de movimentos sociais. Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima.